Queridos irmãos, com muita alegria eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez, mais um ano que temos esta oportunidade de chegar aqui para participar da EBO e da AGO, da Confradece, e muito nos honra, muito nos alegra este convite de estar aqui. É de fato para nós, para mim e para a irmã Dione, esse ano junto comigo, né? Eu posso estar mais feliz, mais sorridente por estar muito bem acompanhado da minha querida esposa e louvar a Deus por esta oportunidade, agradecer ao pastor Osiris Júnior, muito obrigado pelo convite, pela honra tão grande de poder aqui compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 2, para nós lermos um texto e aqui trazermos uma palavra para nossa orientação, para toda a igreja e mais especialmente para os obreiros que estão hoje para aqui serem consagrados, para receberem uma responsabilidade, né? E eu creio que a palavra de Deus falará a todos nós e a estes obreiros nesta noite. Capítulo 2 da epístola de Paulo aos Gálatas, nós vamos ler do verso 11 em diante. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Amém. Até aqui temos lido a palavra de Deus. Glória a Jesus. Talvez você conheça aquela história de um obreiro cuja igreja ficava do outro lado do rio, e ele, muito solícito, todas as vezes que os irmãos iam para a igreja, ele arregaçava as pernas da calça, tirava os sapatos para poder ajudar os irmãos a entrar na canoa que os levaria para o outro lado, e empurrava aquela canoa do outro lado, né? Lavava os pés, ia para a igreja. Mas numa noite ele foi consagrado a diácono. Após o culto, os irmãos o parabenizaram, deram um abraço: muito bem, parabéns, você agora é um diácono. Só que quando chegou na canoa, ele entrou na canoa, sentou-se, ficou lá muito bem sentado, e alguém olhou para ele e disse: irmão, não vai ajudar, o senhor não vai fazer o que sempre fez? Ele disse: não, senhor, agora eu sou um diácono. E ele entendeu aquele título de uma maneira diferente do que deveria, né? Títulos, irmãos, são importantes quando nós entendemos o que eles significam ou representam. Em toda sociedade, um título tem um significado. Mas no reino de Deus, e especialmente no ministério cristão, títulos falam de um chamado divino, de um compromisso com a obra, e de uma responsabilidade que transcende aquilo que é o natural, porque é um compromisso espiritual que temos com o Senhor, que nos chama, que nos capacita e que nos dá a oportunidade de servir a Ele. Aqui nós vemos no texto que três figuras importantes, muito importantes para a igreja: Tiago, Pedro, que aqui é chamado pelo nome aramaico Cefas, e João. No verso 9 diz que eles eram chamados de colunas da igreja.
É um título importante. É uma coisa que certamente muita gente gostaria de que alguém olhasse para você e dissesse: esse irmão é uma coluna, aquela irmã é uma coluna da igreja. É alguém que dá sustentação a uma estrutura, alguém importante. Mas, apesar de nós vermos que de fato, Tiago, João e Pedro, os apóstolos, eles foram usados por Deus para estabelecer um fundamento. E Paulo diz que é um fundamento construído sobre a pedra angular, que é Cristo. Estes homens são as colunas da igreja. Porém, ser uma coluna requer certas obrigações. E aí, quando nós precisamos entender que os títulos, que os cargos, não são apenas oportunidades, mas são também compromisso que temos com aquilo que Deus espera que nós façamos. O cenário do texto aqui é na cidade de Antioquia. Havia um momento de reunião, provavelmente uma festa ágape ou um momento de comunhão da igreja, onde estão presentes aqui Paulo, Pedro e alguns irmãos que vieram de Jerusalém. E ali nesse momento nós vamos ver que há algo que o apóstolo Paulo vai nos chamar a atenção. E eu quero tomar esse texto nesta noite para, em alguns minutos, pensar juntamente com os irmãos o que uma coluna não pode fazer. Ser coluna, ser um líder, ser alguém consagrado e receber uma oportunidade é muito bom. Porém, nós vamos ver que quando Pedro estava naquela cidade, diz o texto que ele estava convivendo com os irmãos muito bem. Mas quando chegaram os irmãos de Jerusalém, da parte de Tiago, nós vamos ver que ele afastou-se desses irmãos, diz o texto que ele chegou a separar-se deles, temendo aqueles que eram da circuncisão. Para que a gente entenda, e é esse o contexto da epístola aos Gálatas, muitos em Jerusalém estavam cobrando que, para ser salvo, alguém deveria também cumprir a lei, especialmente a circuncisão. Mas Pedro já havia recebido de Deus a revelação de não fazer acepção entre judeu e gentio. Ele estava lá junto ao mar e veio aquela visão do lençol, e ele entendeu muito bem que era o Espírito Santo que estava falando com ele. Ele foi até a casa de Cornélio, o que antes ele não pensaria em fazer, porque ele mesmo disse: eu nunca me meti com algo impuro. Mas a voz disse: não considere impuro o que Deus purificou. Pedro entendeu, foi até a casa de Cornélio, lá viu o Espírito Santo encher aqueles homens, e ele disse: como nós, eles receberam o poder do Espírito Santo. Aqui não era uma questão de doutrina. Pedro sabia que os gentios estavam sendo aceitos plenamente, mas ele ficou com medo, ele temeu aqueles que eram da circuncisão. Pessoas que, apesar de estarem talvez bem intencionadas, mas estavam inserindo falsos ensinos, um tradicionalismo que levava alguém a deixar a verdade do Evangelho por coisas que apenas eram de aparência. Eu gosto de uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz que a tradição é a fé viva daqueles que já morreram. E o tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda estão vivos, que querem inserir na igreja coisas que a palavra de Deus não nos impõe. Circuncisão, cumprir a lei, eram coisas que o Evangelho não colocava como necessária para a salvação. E agora Paulo vai dizer que Pedro se tornou repreensível porque ele cedeu à pressão dos crentes que vieram de Jerusalém, talvez para agradar Tiago, talvez para não ficar de mal com a igreja sede. Ele cedeu àquela pressão e estava afastando-se dos judeus. Mas aqui nós entendemos, queridos, que líderes, colunas, não podem ceder à pressão e cair.
Nós estamos aqui dentro de uma estrutura, e Deus nos guarde dessas colunas desistirem de sustentar o peso que elas sustentam. Porque se uma coluna ceder, tudo que ela está responsável por dar sustentação cede junto com ela. E nós precisamos entender, queridos, que quando Deus nos dá a oportunidade de alcançar cargos, posições, liderança, isso nos dá também uma responsabilidade. Porque o inimigo de nossas almas, ele não procura atingir as ovelhas menos proeminentes do rebanho, mas ele procura atingir a liderança. Porque quando a última ovelha, com todo respeito a todas as ovelhas que são amadas de Jesus e da igreja, mas quando uma ovelha que ninguém conhece ou que pouca interferência tem na vida da igreja, ela cai, nós choramos. Mas quando um líder cai, muitos choram. E quando Deus então nos dá a oportunidade de estar em posição de liderança, você agora é uma coluna e não pode ceder a tantas coisas que o inimigo quer colocar na trajetória da igreja para derrubá-la. Muitos estão cedendo ao mundanismo, achando que a vida de santidade não é mais uma exigência de Deus para nós. Muitos estão cedendo ao liberalismo, achando que a palavra de Deus precisa ser trocada, mudada, atualizada. Muitos estão cedendo à pressão de grupos que pregam uma tolerância e achando que não tem nada a ver, que todo mundo pode ser aceito por Deus na igreja. Deus aceita todos, porque Ele é capaz de transformar todos, mas Ele não aceita que todos continuem vivendo como todos vivem, porque há uma mudança de vida operada pelo Evangelho, e nós precisamos então ter cuidado para não ceder e não nos afastar da verdade do Evangelho. Há pessoas que estão cedendo à pressão das riquezas, há pessoas que estão cedendo à pressão da popularidade, já não pregam, já não agem, já não se conduzem de uma maneira que possa provocar qualquer polêmica para ser uma pessoa de uma boa convivência ou de uma boa política. Mas eu gosto do apóstolo Paulo, porque ele vai falar com o apóstolo Pedro. Ele não vai na coluna pequena não, ele vai logo naquela grandona. E diz ele, face a face, outra versão diz na cara. Ele diz, não ceda à pressão que quer lhe afastar da verdade do Evangelho, porque quem é coluna não pode ceder. Deus coloca líderes e conta com eles para serem pontos de estabilidade na sua igreja, aleluia. Alguém precisa olhar para você e ver um ponto de apoio, em ver você uma pessoa confiável, em ver você uma pessoa estável, uma pessoa moderada, uma pessoa de confiança. E se nós pensarmos então que Deus nos colocou como coluna nessa igreja, eu vim aqui nesta noite para lhe dizer, uma coluna não pode ceder às pressões do mundo. Permaneça firme naquilo que Deus lhe chamou para fazer, porque você é uma coluna de Deus. Aleluia. A verdade do Evangelho não pode ser negociada por causa de preferências. Talvez para não ficar mal, quando voltar a Jerusalém, não ser tido por alguns como um crente tradicional demais, um crente quadrado. Pedro cedeu à pressão dos irmãos e afastou-se daquilo que ele já entendia pelo Espírito, que era a verdade de Deus. Mas se nós ouvirmos o clamor de fora, em vez de ouvir o clamor de dentro, do Espírito que diz o que nós devemos fazer, nós falharemos. E quando uma coluna falha, ela afeta muita gente. Por isso que nesta noite, a primeira posição que eu quero lhe dar é, se Deus lhe dá um título, um cargo, uma função, para ser uma coluna não pode ceder às pressões e afastar-se do Evangelho. E aí nós vemos o problema é que
quando Pedro se afasta e deixa de fazer aquilo que ele já estava fazendo, entendendo que era algo que Deus já tinha revelado, que gentios e judeus todos são um só povo. Aí o texto diz que até Barnabé, eu acho interessante porque Paulo diz assim, que o próprio Barnabé era uma pessoa de Deus. Era um homem acostumado a lidar com diferentes. Não foi ele que foi buscar o apóstolo Paulo, tomou pela mão, apresentou aos apóstolos, não é? Era uma pessoa que, quando João Marcos foi deixado de lado, ele foi lá e buscou também. Até esta pessoa, acostumada a conciliar pensamentos diferentes, mas diz o texto, foi levado por causa da posição de Pedro a também afastar-se. E aqui há um outro perigo que eu preciso lhe alertar. Uma coluna não pode inclinar-se para um lado. Porque se uma coluna deita, tudo que está apoiado nela deita juntos. Pedro moveu-se, saiu do lugar, aí Barnabé foi junto. Barnabé era uma pessoa de Deus, mas agora foi influenciado pelo que o seu líder maior estava fazendo. A palavra de Deus, queridos, diz que nós devemos imitar a fé dos pastores, imitar a sua conduta, a sua maneira de viver. Então você precisa entender que quando você se torna uma coluna, quando se torna alguém que recebe uma função, um cargo, você passa a ser visto por alguém. É como você pensar a diferença entre a roupa que está na caixa e aquela que está na vitrine. Que está na vitrine é visto. O apóstolo Paulo nos orienta como líderes que nós devemos ser um exemplo. E o apóstolo Pedro diz que nós devemos pastorear a igreja sendo exemplo para o rebanho. Se você é uma coluna, existem pessoas que estão lhe observando, que estão seguindo os seus passos. Tem jovens que estão dizendo, um dia quando eu for ser pastor, eu quero ser como aquele pastor. Quando eu vou ser obreiro, eu vou ser como aquele obreiro. No dia que eu vou ser consagrado, eu quero ser como aquele homem, como aquela mulher de Deus. Porém, isso nos dá uma grande responsabilidade, pois uma coluna não pode agir de qualquer maneira. Quando você era só um tijolo, você podia estar virado, meio torto. Era só um tijolinho, então estava assim meio fora da parede e tudo bem. Mas agora que você é uma coluna, você não pode inclinar-se para um lado. Você não pode ser parcial. Você não pode ser alguém que só segue a uma pessoa que gosta. Nós somos pastores e é maravilhoso pastorear as ovelhas boas, mas você também foi chamado para pastorear aquelas que dão marrada no pastor. É ótimo pastorear as ovelhas que são obedientes, mas você foi chamado também para pastorear as teimosas que vivem se enchendo de carrapicho. Um pastor não escolhe quem ele vai pastorear, ele só escolhe obedecer ao chamado de Deus para ser pastor e cuidar do rebanho. Como pastor, ou como um evangelista, ou como um obreiro, não pode ficar do lado só dos que têm, e nem só dos que não têm. Não pode ficar do lado só dos azuis, nem dos vermelhos, nem dos pretos. Tem que ficar ao lado de todos, porque você como coluna é uma posição de estabilidade, aleluia, para a igreja do Senhor. E se você se inclinar para um lado, automaticamente você vai conduzir pessoas neste mesmo caminho. Então pense bem para onde você está indo. Nós somos obreiros do Senhor. Acredite, até as suas preferências pessoais são copiadas por muitas pessoas. Você começa aquelas gravatas extraordinárias, alguém já começa a aparecer com as gravatas extraordinárias também.
Você começa a usar aquele sapato que dá para jogar xadrez ou dama nele. Alguém já compra um parecido. Por quê? Porque uma coluna, ela é um ponto de referência. É um ponto de estabilidade. E se você foi chamado por Deus para ser uma coluna, eu vim aqui nesta noite para lhe dizer: não se incline para um lado, não seja parcial, não seja pastor apenas de uns, mas seja o pastor de todos, e seja alguém que segue firme em frente, fazendo a obra do Senhor, aleluia. Os dons que Deus nos dá influenciam inclusive a nossa visão. E às vezes o pastor, o obreiro, ele é tão inclinado ao evangelismo que não valoriza a oração. Ou é tão ensino que não valoriza outra atividade na igreja. Mas nós precisamos ser aquela coluna que abençoa a todos, que favorece a todos. O pastor é aquele que ama o ciclo de oração tanto quanto ama a evangelização de rua. É aquele que está no trabalho com as crianças e aquele que está também no trabalho com a terceira idade, porque nós precisamos ser uma referência para todos. Eu pastoreei numa igreja que todo domingo, quando terminava o culto, tinha uma irmã que tinha algumas dificuldades, que ela me alugava uns 5 ou 10 minutos para resolver ou tratar das mesmas coisas. E um dia alguém chegou e disse: pastor, para que o senhor fica dando atenção à irmã fulana? Por que o senhor fica, pastor, toda a vida é isso? Eu digo: meu irmão, é porque ela também é ovelha. Ela também é ovelha. E deixa eu dizer uma coisa ao senhor, talvez lá no final da igreja, tem uma ovelha bem tímida, que ela está pensando: será que eu vou conversar com o pastor? Aí se eu der uma pancada na irmã Maria perturbada, de lá ele vai dizer: eu não vou nem chegar perto, que o pastor já puxou as orelhas da irmã Maria perturbada. Mas se eu tratar bem ela, como ela precisa e merece, até o irmão mais tímido de lá vai dizer: se até a irmã Maria perturbada o pastor dá atenção, não é possível que ele não vá dar atenção a mim. Porque nós fomos chamados para pastorear o rebanho de Deus, aleluia. E esse rebanho não é nosso, queridos, ele é de Deus. Cada ovelhinha, você pode não achá-la bonita, você pode achar a perna dela torta ou o chifre meio desengonçado, mas ela é uma ovelhinha do Senhor. E como coluna, nós somos chamados para apoiar a todos. Tenha cuidado com as suas escolhas, preferências, porque se você se desviar, se inclinar, alguns seguirão o que você está fazendo. E uma coluna não pode inclinar-se para um lado. Agora, a última coisa que eu quero olhar com você nesse texto é que Paulo diz que o problema é que Barnabé, ele não só começou a seguir Pedro, mas ele tem um comportamento aqui que ele chama de hipocrisia. O que é um hipócrita? É alguém que parece, mas não é. É alguém que aparenta o que não é de verdade. A palavra hipócrita surgiu a partir dos atores gregos que usavam máscaras. O sujeito estava chorando, mas a máscara estava rindo. Por fora é uma coisa, por dentro é outra coisa. É alguém que interpreta um papel. É alguém que faz teatro para mostrar o que não é, o que não sente, o que não crê, o que não pensa. Porém, hipocrisia é algo que foi veementemente condenado. Se tem um povo que Jesus não gostava, era hipócrita. Jesus chamou eles de amantes dos primeiros assentos, atadores de fardos nos ombros dos outros, estorvo na porta do reino de Deus, devorador de casa de viúva, dizimista de hortelã,
coador de mosquito, engolidor de camelo, limpador de copo por fora, sepulcro caiado, serpente e raça de víbora. Eita, povo que Jesus não gostava era hipócrita. Sabe por quê, queridos? Porque Deus nos chamou para ser verdadeiros, para ser sinceros, para ser autênticos, para ser pessoas sem fingimento. E a melhor maneira de um líder poder ser de fato uma referência para a igreja é vivendo aquilo que ele prega. Quando você vive o que você prega, aleluia, alguém acredita mesmo que não ouça as suas palavras. Mas ele vê a realidade na nossa conduta, aleluia. Então é preciso que você, como coluna, seja uma coluna verdadeira. Porque a pior coisa é colocar peso numa coluna que aparenta ser forte e ela se mostrar fraca e colocar tudo abaixo. Assim nós precisamos considerar ser crente e principalmente ser um obreiro do Senhor. Não é apenas aparentar ser alguma coisa, é de fato ser aquilo que nós devemos ser. Então, se você cobra amor, seja amoroso. Se você ensina perdão, seja perdoador. Se você cobra que o povo chegue cedo, chegue antes de cedo, para dar o exemplo. Se você manda que as pessoas ajam corretamente, haja corretamente da mesma maneira, porque nós somos observados, vistos na sociedade onde nós vivemos. E quando alguém observa que entre o nosso discurso e a nossa prática há uma coerência, nós nos tornamos pessoas que são respeitadas dentro da nossa sociedade. Por isso, ser obreiro, queridos, não é um encargo de final de semana. Não é um encargo para ser cumprido no domingo. É um chamado para 24 horas de serviço ao Senhor e de uma vida que busca pautar-se nas Escrituras para ser um exemplo para o rebanho. Há um pastor querido e muito amigo em Natal. E ele conta que um dia ele, antes de ser pastor em tempo integral, era um comerciante, um empresário. E foi, juntamente com um irmão seu, irmão de carne, que também tinha o mesmo empreendimento, o mesmo tipo de empreendimento, foram a São Paulo para uma feira. Saíram de Natal para São Paulo, aproveitaram que estava num restaurante, aí um deles disse assim: olha, já que nós estamos aqui, e ninguém nos conhece, vamos pedir uma garrafa de vinho? E o outro disse: não, rapaz, que é isso? Não, rapaz, só para a gente experimentar, ninguém vai, porque ninguém conhece a gente aqui, a gente tem que aproveitar. Não, não faço isso não, vamos ver, vamos chamar o garçom. O garçom chegou e disse: pois não, pastor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão, traga 2 Coca-Cola para nós, por favor, viu? Não adianta, querido, onde você está, aleluia. Pode não ter um irmão lhe vendo, mas quem lhe chamou para a obra está lhe vendo, está lhe acompanhando, está lhe observando. Ele sabe o que você está fazendo e ele espera de mim e de você que nós sejamos sinceros, fiéis, confiáveis, colunas verdadeiras, não colunas falsas, não colunas ocas, não colunas só de uma casca, mas colunas em que pode se apoiar o peso da estrutura, para nós andarmos conforme a verdade do Evangelho e sermos fiéis naquilo que fomos chamados para o Senhor. O apóstolo Paulo está preocupado com aquilo que as colunas estão fazendo. E ele vai a cada coluna, ou a coluna mais grossa que tinha aqui, e diz: deixa eu testar essa coluna está com problema. Barnabé é outra coluna que está com problema aqui. E hoje, se o Senhor
trouxesse prumo, nível, ou quem sabe até escavasse um pouquinho a coluna para ver de que ela é feita, o que ele encontraria em mim? O que ele encontraria em você? O nível de Deus revela uma coluna que está aprumada. O prumo mostra uma coluna que está linheira. A exploração mostrou que ela é verdadeira por dentro. Porque se nós não formos as colunas que Deus espera que sejamos, talvez o seu espírito mesmo é quem vai dizer: você está repreensível. E a primeira palavra que ouvimos hoje é: quem procura o episcopado deve ser irrepreensível. Isso não quer dizer que seja perfeito, isso quer dizer alguém que está sempre buscando acertar, sempre buscando fazer aquilo que sabe que o seu Senhor espera dele. E se nós nesta noite entendermos o que é que nós precisamos fazer, precisamos receber com humildade esta palavra. Diante desta cena aqui, queridos, se ela ocorresse no nosso meio, eu penso que Pedro ia levantar a voz talvez e dizer: quem é você, Paulo? Mas Pedro aparentemente aceitou humildemente a correção, porque lá na sua segunda epístola, no capítulo 3, ele chama Paulo de o amado irmão Paulo, que tem escrevido conforme a sabedoria que Deus tem lhe dado. Ele é um amado irmão, me corrigiu, mas é um amado irmão. Ele me corrigiu, mas ele é um homem que Deus deu sabedoria a ele, aleluia. Porque não fique com raiva do pregador que chama a sua atenção, mas daquele que lhe corrige, para que eu e você possamos verificar a nossa condição e andarmos como colunas firmes na obra do Senhor. Pastor, e se o prumo der um problema, e se o nível apontar algum problema, o que eu faço? Aí você precisa se agarrar com aquele que é a grande coluna, e aquele que é capaz de consertar colunas que precisam de conserto. Por isso, o escritor aos Hebreus disse: nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aleluia. Para você saber se você é uma coluna que está reta, olhe para Jesus, siga o exemplo de Jesus, mire nas formas de agir de Jesus, seja um pequeno Cristo, um cristão verdadeiro, aleluia, um imitador do Senhor. E se você é um líder, uma coluna na igreja, é preciso então entender que Deus nos chamou para sermos assim, firmes, retos e verdadeiros. E fazendo assim, certamente, Deus abençoará o nosso ministério. Deus abençoará você, coluna, aleluia. Deus vai ornar você, coluna, com enfeites maravilhosos. Deus vai lhe dar mais graça para você ser uma coluna firme, para ser um obreiro verdadeiro. E nós fazendo assim, certamente, no final de tudo, receberemos do Senhor a recompensa por termos exercido o cargo, a função, cumprido o título que Ele nos deu, com amor ao Cordeiro e para a glória, honra e louvor do seu nome. Uma coluna não pode ceder, uma coluna não pode se inclinar para um lado, uma coluna não pode ser hipócrita, mas Deus nos chamou e certamente nos ajudará a sermos colunas firmes e verdadeiras para a glória do seu santo nome, e que Deus em Cristo abençoe a todos no nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado mais uma vez por poder me ouvir. A graça do Senhor esteja com todos. Amém.